Edificação, quero ler um versículo aqui que se encontra em Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8, diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Versículo 8 diz assim: Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nós vemos aqui na palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo ele disse que nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, haveria guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino. Então, tudo isso nós vemos o cumprimento da palavra de Deus está se cumprindo. Nós vemos as guerras, as fomes, as pestes, os terremotos, a violência, as doenças, as pragas. Tudo está se cumprindo. É os sinais do fim dos tempos. Mas Jesus ele disse, ainda é o princípio das dores. Princípio significa o começo. Se o começo já está dessa forma, que nós vemos as guerras, as fomes, as pandemias, vulcões, terremotos, tudo é o princípio das dores. Se dessa forma já está acontecendo e ainda é o princípio das dores, significa que vem coisas piores do que está acontecendo. Analisando essa questão, veja alguns vídeos, cenas que nós vemos atual, que nós estamos vivendo. As guerras que estão acontecendo. É o que nós estamos vivendo hoje. A cena de guerra que nós estamos vivendo. Isso mostra que a palavra de Deus está se cumprindo. E você ainda está em dois pensamentos? Jesus ele vai voltar. A situação das pessoas. Fome. Para seus filhos, assistam até o final e vejam essas crianças esperando ansiosamente para comer o capim. Centenas de pessoas têm apenas grama e folhas de árvore para comer. Kaldaq fica numa área controlada por oposição. As pessoas com fome, sem ter nada o que comer. Nós vemos que isso é um momento difícil. Você vê a situação de muitas pessoas neste momento passando fome, sem ter o que comer. Então, é o cumprimento da palavra de Deus. A guerra, a fome, a peste, os terremotos em vários lugares. A palavra de Deus está se cumprindo. Ainda é o princípio das dores. Veja a situação. Um homem comendo rato. Você reclama do dia que chove, do dia que faz sol demais? Você reclama porque está comendo só a mesma comida? Você reclama porque só usa a mesma roupa? Do que você tem reclamado? Ó, reclamão. Eu quero dizer para você que Então, veja a situação. A pessoa, para não morrer de fome, comendo rato. E nós vemos que é um momento difícil, mas é o cumprimento da palavra de Deus está se cumprindo nos quatro cantos da terra. As guerras, os terremotos, a fome, isto é, os sinais do fim dos tempos. Nós também vemos Na Islândia, a questão de lava vulcão. um vulcão invadiu uma cidade que fica no sudoeste do país. Os últimos moradores a saírem dessa cidade de Grindavik foram retirados de casa na madrugada de domingo e por volta de meio-dia a lava então se aproximou nos arredores da cidade, destruindo várias casas.
Ainda assim, uma barreira de proteção impediu que a região central da cidade fosse atingida. Essa cidade tem cerca de 4 mil habitantes e fica a apenas 40 quilômetros da capital da Islândia. Pronto, aqui é falando sobre o vulcão. E nós vemos tudo o que está acontecendo. Jesus nos alertou. É o princípio das dores. Então, se é o princípio, significa o começo. Jesus traz a comparação de uma mulher grávida. Antes dela dar luz, primeiro vem a dor do parto. E o que é que acontece? Quando está próxima da luz, a dores aumenta. Significa que haverá um período pior do que nós estamos vivendo hoje. Você vê guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, a violência, pessoa querendo aprovar a lei do aborto, a lei do casamento homossexual, quer aprovar tudo. Você vê que o ser humano, eles próprios estão se destruindo. Eles já estão falando na terceira guerra mundial. Então tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. Mas quando Jesus falou que é o princípio das dores, significa que haverá um período pior do que está acontecendo hoje. Está lá em São Mateus capítulo 24, versículo 21. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e tampouco haverá. O que é que Jesus está dizendo com isso? Que o que vai acontecer, então diz aqui, porque haverá tão grande aflição, como nunca houve e jamais haverá. Isso será o período da grande tribulação. A grande tribulação que está acontecendo hoje será pior do que vai acontecer. Então nós vemos todo esse acontecimento. Jesus nos alertou, ele nos avisou que seria o fim dos tempos, os sinais do fim do tempo. As guerras, as fomes, as pestes, terremotos, falsos profetas. Então o que é que você está esperando? Jesus está alertando através da sua palavra e o cumprimento está aí no mundo. Não tem como dizer que não é. Não tem como dizer que a palavra de Deus não é a verdade. A palavra de Deus está mostrando e os sinais estão se cumprindo e você vê todos os dias os sinais acontecendo. Então, o que eu posso dizer para você? Jesus vai voltar. Quando é que Jesus vai voltar? Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Se ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, então devemos estar em vigilância. Foi o que Jesus nos alertou. Mateus capítulo 24, 42. Vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que adivinhe o vosso Senhor. Vigilância não é para amanhã. Vigilância é para hoje. Então nós estamos aguardando a vinda de Cristo a qualquer momento. Porque nós cremos no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é onde Jesus virá e levará o seu povo que se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. O que vai acontecer? A igreja será tirada da terra. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, 17. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Estaremos sempre com o Senhor. Então, a palavra de Deus do arrebatamento da igreja, Paulo, ele falou também em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52. Paulo diz assim: "Isso que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares." O encontro de Cristo com a igreja será nos ares. Amém? Jesus vai voltar a qualquer momento. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, 44, diz assim: "Por isso estáis vós despercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensei." Jesus vem de surpresa. Arrebatamento será surpresa para muitos, ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja a palavra de edificação. Estamos aguardando a vinda de Cristo a qualquer momento. Que Deus abençoe. Aceite Jesus para a sua própria felicidade, para você também
subir com a igreja. Para aqueles que ficar, tristeza. Para aqueles que sobem, alegria. Amém? Que Deus abençoe